Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Estamos, por graça e misericórdia de Deus, no novo encontro, quando estamos para estudarmos e também produzirmos algum conteúdo que possa lhe servir para a sua aula do próximo domingo. Deus abençoe a sua vida, a sua igreja, a sua congregação e o seu trabalho na escola bíblica. Creio que estou falando a milhares de professores da escola bíblica, a centenas de superintendentes e a pastores amigos também, que amam estar no ambiente da escola bíblica dominical. Estudaremos a disciplina na igreja. Esta lição está programada para o dia 25 de fevereiro. É a lição de número 8, que está programada para o dia 25 de fevereiro, cujo texto áureo é: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando, por ele, fores repreendido. Hebreus capítulo 12, versículo 5. A verdade prática. A disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Neste trimestre, nós continuamos estudando sobre o corpo de Cristo. Origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Comentado pelo pastor José Gonçalves, que é líder da igreja Assembleia de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. Quero introduzir a lição dizendo que a disciplina na igreja, a disciplina bíblica, ela é absolutamente necessária para a igreja. Também devo dizer que, infelizmente, a gente tem ouvido de alguns líderes, alguns pastores, do púlpito da igreja, dizendo que não mais disciplina ninguém. Ouvi um dizer que, não, você saia e entre quando bem quiser. Quer dizer, virou uma empresa, virou uma casa de show, uma casa de convívio social, quando a pessoa entra e sai a hora que quer. Então, afirmações dessa maneira, elas vêm de forma muito desleal com o conteúdo bíblico. Porque a Bíblia nos traz Deus disciplinando o seu povo desde os primeiros dias, desde a criação. Nós vamos tratar aqui que Deus disciplinou, corrigiu o seu povo desde a criação. E nós não podemos deixar, nós não podemos abandonar uma prática que é bíblica, algo que Deus fez. O homem, se ele estiver verdadeiramente esperando Jesus, se for alguém que está querendo ir para o céu e que está conduzindo alguém para o céu, ele não pode abandonar a prática, o exercício da disciplina bíblica, que não vem para matar ninguém. A disciplina não vem para matar ninguém, a disciplina não vem para decepcionar ninguém, para humilhar ninguém. A disciplina vem para que a igreja continue caminhando de forma pura para o céu. A prática da disciplina na igreja, embora muito necessária, como eu disse, absolutamente necessária, ela vem sendo negligenciada. Essa negligência é intencional. São pessoas que desaprenderam, porque essas pessoas que dizem isso, se estão entre nós, elas não aprenderam assim. Elas desaprenderam, elas descambaram, elas se esqueceram dos preceitos bíblicos. E nós vamos ver que é bíblico, é necessário
e que Deus está clamando que nós, como obreiros do Senhor, como seus ministros, não abandonemos tal prática. Como primeiro ponto, nós podemos ver que há uma necessidade da disciplina bíblica. Por quê? Porque Deus é santo e Ele habita entre santos. Desde os primeiros versículos da Bíblia, Ele diz que sede vós santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Então, se Deus é santo, e nós temos que ser santos também, se quisermos entrar nos céus. E por um erro aqui, uma coisinha ali, a gente pratica o que não está de acordo com a Bíblia, os nossos líderes têm a obrigação de nos chamar para nos orientar. Não é aquela questão de usar o púlpito quando... Tem pessoas que dizem que não tem coragem de disciplinar mais ninguém, mas usa o púlpito para solapar pessoas. As pessoas que ele não tem coragem de chamar para disciplinar, eles têm coragem de humilhar no púlpito, não dando o nome, mas com uma mensagem direcionada que muitas vezes a pessoa entende que é com ele ou que é com ela e abandona a igreja. Sem disciplina, ela abandona e começa a caminhar para o inferno. São pessoas que deveriam estar caminhando para o céu, são desencaminhadas para o inferno, pela falta da coragem em disciplinar. Porque, meus amados irmãos, olha, um filósofo, ele era filósofo, sociólogo e criminologista francês, Gabriel Detarde. Ele diz que os eventos sociais acontecem e se sucedem porque eles o fazem por imitação. Gabriel Detarde, ele diz que tudo que fazemos se sucede por imitação. Por exemplo, quando você vê alguém apedrejar um ônibus, você vê apenas o primeiro apedrejar o ônibus. Logo em seguida vem outros. Quer dizer, por imitação, um apedrejou primeiro, um jogou uma pedra, e logo atrás vem outros e outros e outros, e de repente o ônibus está aos pedaços, porque uma ação sucede à outra. Exatamente assim é o pecado. Se não há disciplina na igreja, um peca, o outro acha que está certo, que se não está certo, mas não foi reprimido, e que o líder está aceitando, ele vai e peca também. De repente está um cesto, uma banana podre, apodrecendo o cesto, porque faltou disciplina, faltou coragem, faltou cuidado de quem deveria corrigir. Se Deus é santo, importa que aqueles que o servem também o sejam, também sejam santos. E a santidade depende muito também da disciplina. Alguém está desencaminhado. A Bíblia conta até um evento que Paulo encontrou lá em Antioquia, o Simão. E diz a Bíblia que quando Simão avistou Paulo, ele estava dissimulando com os gentios, conversando com ele ali. Mas quando Paulo se aproximou, ele foi saindo de fininho. E Paulo aí chamou ele e disse: como é que você é judeu, anda como gentil e quer obrigar que os judeus vivam como judeu? Se você é judeu, você tem que andar como judeu. Se quer que os outros judeus andem também como judeu. Não é você ser judeu, você ser crente, você ser líder e querer andar como um ímpio qualquer e querer agora, de uma outra forma, obrigar que os crentes vivam em santidade quando você não ensina, quando nós não ensinamos. Então, Paulo falou aquilo a Simão e naturalmente, Simão aceitou
ponderou, porque sabia que estava errado. Deus é santo e a sua igreja também é santa. Se a igreja de Deus é santa, ela tem que primar através dos seus líderes, ela tem que fazer tudo para que a santidade seja uma constante na igreja. É bem verdade, nós não estamos aqui a dizer que num ambiente onde há pessoas, sejam todos santos. Até porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. A Bíblia diz também que no dia do arrebatamento haverão muitas surpresas. Pessoas que nós achamos que estão na primeira linha da salvação não estarão. Outras que nós pensamos que não irão, estarão lá. Então, a santidade vem exatamente daí. De que alguém esteja olhando, de que alguém esteja vigiando, para que, ao ver alguém dar um passinho em falso, ela ir lá e conversar com ele, ou conversar com ela, e redirecionar essa pessoa para o caminho da santidade. A parábola da ovelha perdida diz muito bem isso. Eram 100 ovelhas, uma se desgarrou do caminho, mas alguém estava atento, foi lá buscar. E a Bíblia diz que ele foi, procurou até achar. E achando, colocou sobre os seus ombros e trouxe alegre, porque já havia encontrado a sua ovelha perdida. Essa vigilância é necessária para que os líderes continuem encaminhando, dirigindo as ovelhas para o aprisco do Senhor. E o que acontece quando a igreja não disciplina? É aquilo que eu disse anteriormente. Um vai imitando o outro. De repente, se não houver uma decisão mais cedo, depois essa comunidade vai deixar de ser igreja, e ao invés de parecer com Deus, vai parecer com o mundo. A maioria estará parecendo com o mundo, porque não foi vigiada, não foi apacentada, não foi dirigida, não foi conduzida da forma que a Bíblia manda. O propósito da disciplina, primeiro, é manter a honra de Cristo. Segundo, frear o comportamento pecaminoso. E terceiro, não tolerar a prática do pecado. Manter a honra de Cristo. Paulo disse que nós devemos ser imitadores dele, como ele foi de Cristo. Então, é honroso que nós trabalhemos para parecermos com Cristo. Porque uma coisa não pode estar dissociada da outra. Eu sou crente, eu sou evangélico, como alguém queira dizer. Eu estou pregando o caminho do céu, estou me encaminhando para lá, mas eu tenho também que parecer crente. Eu não posso ser um crente parecendo ímpio. Eu não posso ser crente na igreja quando não sou no trabalho. Eu não posso ser crente na igreja quando não sou na família. Eu tenho que ser crente e, sobretudo, parecer para todos aqueles que me cercam que eu sou crente. As minhas práticas, os meus procedimentos devem direcionar as pessoas a saberem: aquele é crente, aquela é crente, porque eu sou alguém chamada por Deus, de quem Jesus já perdoou os pecados, e que essa honra não é minha, essa honra é do Senhor. Foi Ele que morreu para que nós tivéssemos o perdão dos pecados, para frear o comportamento pecaminoso. Então isso vem lá dos primórdios. Nós podemos ver que quando Adão e Eva, que foram aconselhadas a não comer a árvore
da ciência do bem e do mal. Eva comeu e ofereceu ao marido que também comeu. O que foi que Deus fez? Disciplinou-os na hora. No capítulo 3, versículo 14 do livro de Gênesis, nós lemos assim, Gênesis 3,14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que todos os animais do campo. A maldição da serpente, até a serpente entrou na disciplina, porque ela desencaminhou o casal de Deus. Aí vem a disciplina também da mulher, versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Uma disciplina para a mulher. A disciplina para Adão. Versículo 17. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Então, o pecado de Adão e Eva tanto trouxe maldição para eles próprios, quanto para nós, quanto para a humanidade futura, as futuras gerações. Hoje, depois da queda, todos nascem com a natureza pecaminosa, por causa do pecado do primeiro casal. Isso é disciplina. Deus freou ali o pecado, eles foram expulsos do jardim. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então, a disciplina vem lá dos primórdios da existência do homem e irá até quando a igreja subir para estar com o Senhor. Então, não é que nenhum homem, nenhum líder tenha o direito de dizer no próprio púlpito que não vai disciplinar mais ninguém. Até cita justiça. Ninguém está chamando, a Bíblia não manda ninguém injustiçar ninguém. A disciplina pode ser feita de formas diferentes, sem humilhar, sem injustiçar, mas simplesmente para endireitar as pessoas que estão querendo ou que já foram desencaminhadas do caminho do céu. Ela existe para manter a honra de Cristo e para frear o comportamento pecaminoso. Eu ouvi de um determinado comandante uma vez que disse que o líder que é líder tem coragem para, liderando, correr riscos. Mas tem pessoas que não têm coragem de correr o menor risco. E que risco há em disciplinar alguém que, por uma coisa ou por outra, está se desencaminhando, está saindo do caminho, está perdendo a passada, está atrasando a viagem, ou adiantando? Que risco há? Mas a pessoa deixaram para lá. No que vai dar isso? Igrejas inchadas, igrejas frias, grandes igrejas e com poucos salvos. Grandes catedrais com poucos salvos. Porque há pessoas que enchem os olhos em ver número de pessoas na igreja. Não importando se as pessoas são santas ou não. Eu ouvi do pastor Orisvaldo Nunes de Lima, lá do estado de Alagoas, que ele disse que as igrejas estão se esvaziando por falta de alimento, não estão sendo alimentadas. E quando falta alimento, as pessoas vão buscar onde possa encontrar. Nos lugares mais longínquos,
nos lugares mais desagradáveis. Se tem comida, ele vai buscar comida ali. Muitas vezes comidas que não saciam, que não matam a fome, mas vai, porque não encontrou na própria casa, na própria igreja. E isso é uma verdade. Não podemos tolerar a prática do pecado, se quisermos ir para o céu. Ou então, se quer tolerar a prática do pecado, se não tem mais coragem de corrigir o pecado na igreja, entregue, vai plantar batata. Você não teve chamado para isso. Se não tem coragem de apacentar, vai embora, deixe a igreja em paz, entregue para outro que queira apacentar. Mas não podemos largar a igreja ao diabo. O profeta Ezequiel diz que a igreja se espalha quando falta pastor. E quando se espalha, ele dizia lá no contexto do Antigo Testamento, quando se espalha, quando a ovelha, por falta de pastor, ela se espalha, ela fica entregue aos animais ferozes. No caso de hoje, fica entregue às heresias, aos falsos ensinos, às falsas doutrinas. Porque pessoas que deveriam encaminhar, ensinar, conduzir, não o fazem, mas ficam lá atrapalhando, se valendo das vantagens que a igreja oferece, como diz o profeta, se valendo da lã e da gordura da ovelha, mas não tem coragem de corrigir quando ela está precisando de correção, ela está precisando. Glória a Deus. Então, a disciplina para correção, a disciplina para restauração. Quantas pessoas não são restauradas quando líderes têm coragem de lhe falar a verdade? Eu já pastoreei algumas igrejas e, por graça e misericórdia de Deus, já restaurei algumas vidas espiritualmente. Você pressente, Deus revela. Quando a pessoa está precisando de uma palavra, de uma conversa, de um abraço, você vai lá, logo as pessoas retornam, que estão se afastando, estão saindo, quando a gente mal vê, está lá no último banco, se não observar direito, ela vai embora. Então, as pessoas devem buscar essas pessoas, se houver necessidade de uma conversa só, tudo bem, se houver necessidade de uma disciplina, ela será restauradora. E essa pessoa vai passar pela sua disciplina e vai reviver. Não é para matar, é para reviver. E existe também a disciplina como exclusão. Essa não é apenas aquela que é desligada dos trabalhos da igreja. No caso, ela é cortada do corpo. Ela é excluída do rol de membros. Mas não é a morte. Se ela quiser, ela pode voltar. Mas não se pode deixar, como eu disse, uma banana podre, no bom sentido, apodrecendo as demais. Alguém que aprendeu o que é certo e agora está ensinando o que é errado. Alguém que apostatou da fé. Apostatar da fé é passar a defender hoje o que rejeitava ontem. Ou rejeitar hoje o que defendia ontem. Então, as pessoas apostatam da fé, negam a Jesus e continuam na igreja, infernizando a igreja. Desviando os mais fracos, os incautos. Então, essa pessoa, ela deve ser disciplinada para ser excluída. Para que ele vai buscar o lugar dele, que ele escolheu, e a igreja segue caminhando para o céu. De forma que a disciplina não é um mal em si.
A disciplina é uma correção, é um ato cirúrgico, é um remédio para que as pessoas voltem a caminhar andando para o céu. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.